Ronaldão, a fase deu uma melhorada, hein? Deu uma melhorada porque nós pegamos um time forte, né, Renata? Aí que veio de uma viagem no Mundial, aí um passeio que foi passear Passear lá no onde? Mundial, aí Passeio voltou. onde? E o Corinthians colocou tudo nos lugares. Até o Dorival já tá em alta no Corinthians. Poxa. Dorival tá em alta porque... Ele muda toda Agora hora. não é mais Dorival. Se chamo perder Dorival. domingo já tá Então, caindo. mas falando já. sério, esse time do Fortaleza é um time embaçado. Não tá numa vibe legal, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Esse Pikachu sempre gosta de fazer gol no Corinthians. Esse Pikachu, a bola bate, todo mundo cai nele e faz o gol. Então tem que ficar esperto a defesa do Corinthians, porque é um jogo difícil. Deivinho também. Hã? O Deivinho. O Deivinho também vai ser Mas se o chato. Fortaleza jogar Tem com a que- mesma preguiça que enfrentou o Grêmio, não vai ter jeito. Não, tomara que tenha essa preguiça então, porque contra o Corinthians lá na arena, ninguém vai com preguiça. é Gente, a brincadeira. partida que o Fortaleza fez contra o Grêmio, horrorosa. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fã, e também um videozinho do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar muito da renda do Corinthians contra o Palmeiras na quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar aí também do cambismo no Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouco aí de contratação. O Corinthians acabou recusando a contratação do zagueiro Robert Renan. O jogador agora está negociando com o Bahia por empréstimo de um ano e meio, talvez até no máximo 2 anos. Agora, a pergunta que eu faço, qual é o perfil de jogadores que o Corinthians está procurando? Porque Robert Renan, o Corinthians enjeitou, para mim, seria uma zaga espetacular o Gustavo Henrique e Robert Renan. Por quê? Misturaria, né, experiência com juventude. Então, o Corinthians ficaria com a defesa forte, uma defesa qualificada. O Zenit, que é o atual clube do Robert Renan, está disposto a negociar o jogador, até mesmo por empréstimo. O Zenit não está feliz, né, com o jogador, quer liberar o atleta para buscar outro zagueiro. Robert Renan também já jogou no Internacional, então o Corinthians recusou, né, o jogador. E Dorival Júnior, quando ele chegou ao Corinthians, foi com a proposta de ter reforços, de 4 a 5 reforços. E Dorival tem sempre batido na tecla que quer os reforços. E o Corinthians, até hoje, não deu um reforço sequer para Dorival Júnior. Lembrando que a janela abriu-se dia 10 de julho e fecha dia 2 de setembro. Ou seja, são 54 dias de janela aberta que o Corinthians tem que correr contra o tempo e fazer contratação. Mas o que dificulta o Corinthians ir ao mercado é que o mercado, na verdade, está muito infracionado e o Corinthians não tem dinheiro. Um clube que deve 2,5 bilhões tem dinheiro? Não tem. É uma dívida praticamente impagável. Corinthians está buscando. Qual é o perfil de jogador que o Corinthians busca? Jogadores que estão em final de contrato ou jogadores livres no mercado. E jogador de qualidade, para você encontrar em final de contrato ou livre no mercado, é quase impossível. Hoje, para você fazer uma contratação de um grande nome, precisa de comprar os direitos econômicos do atleta. Corinthians, após abrir a janela, já negociou com vários atletas. Até hoje, não fechou com ninguém. Já negociou com Biel, já negociou com Carlos Vinícius, já negociou com tantos outros jogadores. Mas o jogador tem acertado com outros clubes, porque o Corinthians não tem dinheiro. Dorival pediu ao Corinthians 4 jogadores nessa janela agora, em posições diferentes. Zagueiro, lateral direito, meio campista, 2 atacantes, né, porque Dorival entende que o Corinthians tem necessidade para jogar em velocidade de contratar dois atacantes, driblador e velocista. Isso facilitaria as quebras da linha e a inversão de bola.
No Timão hoje, todos os atacantes que o Corinthians tem são atacantes que são técnicos e não velocistas. Então, Dorival tem cobrado muita diretoria publicamente após os resultados. Corinthians tem lutado porque o presidente interino Osmar Stable, após assumir aí, quando o Augusto Melo foi afastado, ele disse que abriu todas as gavetas do Corinthians, nenhuma tinha R$1. Tá tendo muita dificuldade para honrar os compromissos. Então o Corinthians precisa urgentemente se mexer e contratar, porque hoje eu entendo que o Corinthians tem um bom time, mas não um bom elenco. E isso se faz necessário para a conquista de um grande título. Um título internacional, um título nacional. A gente percebe que quando o Dorival mexe no time, o jogador que entra não tem a mesma qualidade daqueles que foram substituídos. E é necessário por inúmeras vezes. Vou dar só um exemplo. E o Roberto, ele ficou 58 dias fora dos gramados, porque teve uma lesão no ombro, né? Quebrou a ponta do osso. E ficou 50. Quem substituiu o Roberto à altura? Ninguém, né? Então você vê que o time do Corinthians carece de mais reforços com qualidade. Vamos projetar aqui o Corinthians para domingo, porque quarta-feira o Corinthians jogou com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Agora tem que mudar a chavinha o quanto antes possível, porque domingo o Corinthians enfrenta na Neoquímica Arena o Fortaleza, que se encontra na zona de rebaixamento, né? Está correndo risco de cair para a segunda divisão esse ano. Então vai vir com tudo para cima do Corinthians na Neoquímica Arena. É um jogo que Dorival vai ter muitas mudanças. Por quê? O Dorival não vai escalar o mesmo time que escalou contra o Palmeiras, porque o objetivo do Dorival nesse momento é a classificação das oitavas de finais para as quartas de finais e alcançar 4 milhões e 700 de premiação. Então o time do Corinthians deve provavelmente não ter o trio Memphis, Yuri e Garro domingo contra o Fortaleza. Aí vocês me vão perguntar, olha Mineirinho, mas espera aí, o Galo tá voltando agora, ele tem que ter um ritmo de jogo? Cara, é complicado essa decisão, porque precisa de olhar o scout, precisa de olhar uma série de coisas, porque o Yuri voltou, todo mundo sabe aí que ele não tá 100% em suas condições, porque ele voltou porque é um jogo do Palmeiras, é um jogo decisivo, é um jogo que valia praticamente um ano, a permanência do Dorival, uma série de coisas. Por isso que o Yuri foi, mas você viu que no início do jogo ele caiu, bateu no chão, ele ficou gritando de dor. Então o Yuri foi no sacrifício, mas conseguiu, né, ajudou o clube porque ele sofreu uma falta. O Garro bateu com inteligência e Mateuzinho cruzou na cabeça de Mendes fazendo 1-0. Então com certeza o Dorival vai entrar com o time completamente misto, ou muita gente não gosta da nomenclatura misto, mas é um time reserva, né? Um time reserva que o Dorival vai escalar. Cada um tem a sua nomenclatura de preferência, mas o Dorival vai ter um time totalmente diferenciado. E importante que o Corinthians se prepara para conseguir essa vaga aí na Copa do Brasil, porque no Brasileirão ainda tem muito tempo, tem como se recuperar. E aí, Fiel, o que vocês acham? Dorival Júnior vai com time misto ou vai com o time titular contra o Fortaleza domingo? O Corinthians fez certo de rejeitar Robert e Renan ou não? Os espaços aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo? Vamos falar de polêmica. Corinthians sempre tem polêmica. Corinthians hoje ela aparece mais nas páginas, né, jornalísticas, né, do que do esporte. Então, eu vou falar dos ingressos. Após o fim do cambismo no Corinthians, né, a renda dos ingressos da arena acabou aumentando e muita. Veja o exemplo. Ano passado, Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0 pelo Brasileirão, certo? Teve na Neoquímica Arena 46 mil pagantes. E o Timão acabou faturando 2,5 milhões. E anteontem, com 45 mil pagantes, deu uma renda de 3,5 milhões. Não é que aumentou o ingresso. Não aumentou nada. Não aumentou nada agora. Mas a biometria facial
inibe o livre cambismo que imperava no Corinthians, ó, há anos. Vamos falar um português claro, para não enganar ninguém? O Corinthians dava muita cortesia para várias pessoas. E essas cortesias acabavam diminuindo o faturamento do Corinthians. Aliás, os jogos na Neoquímica Arena são todos lotados. Todos lotados. Não tem jogo nenhum que o Corinthians praticamente tem 20 mil torcedores. São todos de 40 mil para cima. Corinthians com menos torcedor faturou mais de 800 mil reais do jogo do ano passado, com menos torcedor esse ano do que esse jogo agora contra o Palmeiras, né? É evidente que havia uma situação ilícita dentro do Corinthians em relação aos ingressos. Era ingressos desviados que ia para a mão de cambista, que abastecia as contas de muita gente. Complicado, difícil, né? Mas é a realidade. Isso é uma pena porque, né, tira dinheiro do clube, né, aumenta a corrupção, né? Tudo isso precisa de mudar. E hoje, o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, dará uma entrevista coletiva daqui a pouquinho no Parque São Jorge para falar de vários assuntos. Um desses assuntos será o tema aí, ingressos, né? Será falado também de investigação interna do clube, né, sobre o cambismo. Corinthians dava muitas cortesias e isso acabava prejudicando o Corinthians em várias situações, né? Corinthians perdia aí cerca de 20% de faturamento com esse cambismo dentro do clube. Exemplo, dava as cortesias para diretores, né? Para as autoridades, celebridades. O Corinthians dava cortesia de várias formas. Infelizmente, é um momento difícil, mas o Corinthians com certeza vai se recuperar, vai passar por cima dessas complicações, né? E vai conseguir aí um espaço, né? E mudar essa política do Corinthians, porque se mudar, com certeza vai melhorar muito. O Corinthians vai crescer, vai ser um Corinthians mais forte, vai ser um Corinthians mais competitivo, porque tendo mais dinheiro facilita, né, a contratação. O estádio da Neoquímica Arena é um estádio muito bonito, que todos os jogos são lotados, né? E aí o Corinthians não pode acontecer esses erros lá grotescos da diretoria que acaba prejudicando o clube de forma absurdamente, né? Complicado. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio, agradecer vocês por tudo que você faz comigo aqui no canal. Deixa o like, deixa a inscrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.